Paz do Senhor Jesus, boa noite. Eu quero aqui, neste dia, gravar mais este vídeo, que nós vamos estar falando do segundo toque da trombeta, a segunda trombeta e o segundo selo, que vai de Gênesis ao Apocalipse, para que nós possamos entender as datas das aberturas dos selos e os cumprimentos. E hoje é dia 12 de janeiro de 2026. E eu quero aqui já dizer aos irmãos, aqueles que estão acompanhando no canal Fátima Caldas, os vídeos que eu estou colocando lá, eu vou continuar colocando, que continue a assistir os vídeos e aprendendo, buscando no Senhor Jesus entendimento mais e mais. E o toque da segunda trombeta, ele vai acontecer quando Deus anuncia a Noé, no livro de Gênesis, no capítulo 6, no versículo 13, ele vai anunciar o dilúvio. E no versículo, a partir do versículo 8 do capítulo 13, Deus, ele vai ali reconhecer que a humanidade se multiplicou e o pecado havia se multiplicado também na face da terra. E Deus, ele se arrependeu de ter criado a humanidade. Ele disse que ia destruir toda a criatura. Mas Noé, um homem bom, justo, fiel, ele achou graça na presença de Deus. Não é que Noé sorriu, não. Noé achou graça salvífica em Deus. Deus olhou para ele e viu que ele era um homem bom e que nele tinha a oportunidade de Deus confiar a missão dele criar a arca de Noé e pregoar, ser o pregoeiro daqueles dias, avisar a humanidade. E Noé continuou ali pregando, falando, avisando o povo que ia acontecer o dilúvio, mas muitos não davam crédito. E Noé não se importou com isso, continuou a sua missão, a pregar, avisar. E quando Deus avisa a Noé, que é o toque da trombeta, da segunda trombeta, ali já vai começar a se cumprir o cumprimento do segundo selo, do Apocalipse. E essa trajetória, ela vai ter um tempo de demora. Esse tempo vai de Noé até Abraão, até a saída de Ló, de Sodoma e Gomorra, quando Deus enviou os anjos para destruir ali aquelas duas cidades. Então, esse tempo de Noé até a saída de Ló, de Sodoma e Gomorra, ele é um tempo extenso. Nós vamos ler a Bíblia de Gênesis capítulo 6 até o capítulo 19, no versículo 30. Esse aí vai ser todo o cumprimento do segundo selo.
E nesse tempo, desse cumprimento, o pecado se multiplica, a desentendimento entre as cidades, né? Nós vamos ver na leitura de Gênesis até do capítulo 6 até o capítulo 19, ali a questão da Torre de Babel, quando Deus disse: desçamos para ver aquela cidade, né? E ali Deus colocou desentendimento entre todo aquele povo. E ali cada um foi para a sua terra, foi construir cidades em lugares diferentes, com línguas diferentes, e houve uma falta de entendimento. O Senhor trouxe o desentendimento para a terra. E é por isso que nós vamos estar lendo o versículo 3 e 4 do livro do Apocalipse, no capítulo 6. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal, dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Então esse cavaleiro vermelho, ele representa a desunião, as guerras entre os irmãos ali. Cada um criou uma cidade diferente e formaram aquelas tribos, né? E eles começaram a guerrear, a brigar entre si. E a terra foi ficando sem paz, sem entendimento. E esse cavaleiro que estava em cima do cavalo vermelho é o próprio Jesus, que recebeu todo esse poder e autoridade. Nós vamos ver no livro de Mateus, ele vai dizer que ele não veio trazer a paz, mas ele veio trazer a guerra, né? A desunião, por pai contra mãe, contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão, nação contra nação. Então Jesus, no livro de Ezequiel, no capítulo 21, nós vamos ter um respaldo bíblico da espada do Senhor, que ela está desembainhada, assacalada, preparada para a matança. E ela nunca mais ali ela vai voltar para a bainha, porque ela foi tirada e está na mão do seu Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, Jesus de Nazaré, que é o que recebe a autoridade para todas as coisas fazer, e por ele são feitas todas as coisas, e sem ele nada é feito. A gente vamos ver ali no livro de Isaías, no capítulo 45, quando é falado para Sírio que ele faz a guerra, tira a paz, ele faz o mal, o bem, né? E ele faz todas essas coisas. Também Jó fala, né, que Deus, ele faz a guerra, faz essa guerra, ele faz a ferida, ele mesmo sara, e tudo por ele, para ele e por ele. E sem ele, nada seria feito. E no livro de Apocalipse também, no capítulo 19, no versículo 15, nós vamos ver ali mais um respaldo da espada do Senhor. Essa vara, qual ele
também rege todas as nações, que é a sua palavra, o seu poder, os seus ensinamentos, os acontecimentos preparados e permitidos por Deus. Também nós vamos ver no livro de Hebreu, no capítulo 4, versículo 12 ao 13, que vai nos falar da espada, e da espada do Senhor. Então, nós precisamos, nós que queremos aprender, entender os tempos, as épocas, nós temos que entender que João, quando ele escreveu aqui sobre o segundo selo, ele só escreveu e não explicou, não deu época nem datas de quando, como seria acontecido esses acontecimentos. Eles apenas diz, que havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Aí João não vai deixar escrito aqui que tempo foi, quando aconteceu, quem era esta pessoa. Ele só deixa essas referências aí. Nós vamos perceber que o selo está fechado, está selado. Não pode ser discernido aqui por João. Ele aconteceu lá no passado, foi revelado a João, esses primeiros 4 cavaleiros, que são os 4 querubins, representando simbolicamente os 4 querubins, os 4 animais, que simboliza os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que simboliza também Zacarias. Ele também vai ter visões simbólicas, onde ele vai também dar algumas simbologia dos 4 carros, dos 4 chifres, dos 4 cavalos, mas nenhum deles podiam explicar essas datas, essas épocas, esses acontecimentos, porque estava selado. Era só para o nosso tempo, para esse tempo e para quem Jesus quisesse dar esse discernimento, porque Jesus ainda viria, ele ainda ia vir, nascer, cumprir a sua missão, morrer, ressuscitar, ser digno de desatar os 7 selos e abrir o livro. Quando fala em abrir o livro, de abrir a revelação para aquele que ele quisesse dar o entendimento de quando, como aconteceu, tempos, épocas, trajetórias. E esses 4 animais, eles trazem essas simbologias. Então, João ali, às vezes eu fico pensando, João estava entendendo qual foi o tempo que abriu o primeiro selo, o segundo selo, o terceiro, o quarto e assim por diante? Eu creio que João, assim como eu, tendo várias visões, tendo que dar tantas informações, ele não conseguia entender, porque assim como ele tinha as visões, ele tinha que escrever, contar o que ele estava vendo, aquelas visões, mas ele não podia revelar os discernimentos. Já eu foi diferente, porque eu tive que descer até
o vale da sombra da morte, para poder ver as visões, receber os tempos, as datas, as épocas e os discernimentos. Eu tive que ver as visões que João viu. Eu tive que ver a Jerusalém. Eu tive que ver o jardim. Eu tive que ver o paraíso. Eu tive que ver a visão das duas testemunhas, capítulo 11 do Apocalipse, a medição do templo. E eu tenho que estar a cada dia recebendo uma informação, a cada ensinamento que eu vou ter que fazer do Apocalipse, eu vou ter que ouvir a voz de Deus, vou ter que estar em comunhão com Ele para poder conversar com Ele, ouvir a voz dele e receber, assim como já tenho recebido. E tenho essa missão que Deus me deu para me ensinar esses tempos, essas épocas, essas datas, e discernir e escrever. E por isso estou aqui. Nós vamos entender mais um símbolo, uma simbologia para que cada um queira entender. Vou deixar aqui mais uma dica. Vejamos que cada toque de trombeta e cumprimento de selo, quando Deus avisa, vai acontecer, abre-se o selo, uma terça parte, uma destruição, uma matança de pessoas acontece. Vamos ver o dilúvio. Começa a briga entre irmãos, cidades. A paz sai da terra. Aí vai até Sodoma e Gomorra. Vamos ver, vamos ler os capítulos, os versículos que eu citei para entender bem. E vamos ver que teve guerras, teve matanças, teve a destruição daquela cidade. Ali, Ló recebeu o chamado para deixar a cidade de Sodoma e Gomorra, porque o Senhor iria destruir a cidade. Ali ele recebeu o aviso do toque já da terceira trombeta. E houve a matança, a abertura do selo para cumprir-se. Mais para frente, no próximo vídeo, vou estar dando a outra época, a outra data deste cumprimento. Nós vamos gravar o terceiro selo e o terceiro toque da terceira trombeta. E até aqui a palavra do Senhor. Quero deixar para os amados, os irmãos, todos que estão dando crédito. Nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá até o 7º. E daí para frente eu vou estar fazendo, quando terminar de explicar a primeira etapa do Apocalipse, vou entrar na segunda etapa, conforme Deus tem me constituído a fazer todas estas coisas. Ainda tem tempo. Quem quiser, tome de graça da água da vida. Recebam e creiam e permaneçam
na presença de Deus, na palavra de Deus, na fidelidade com Deus, para chegarmos até a cidade santa. Deixo aqui mais esse vídeo e eu peço que os irmãos comentem, compartilhem, se inscrevam lá no canal no YouTube, Fátima Caldas, Gênesis Apocalipse. O tema destes vídeos, qual eu estou colocando, do Gênesis ao Apocalipse. Estamos vendo que os selos estão sendo cumpridos aqui no princípio da criação, mas eles foram escritos lá no Apocalipse, foi escrito sobre esses selos e esses 4 cavaleiros. Mas esses 4 cavaleiros, eles já estavam na terra fazendo sua missão, que era a palavra de Deus, simbolizando desde a Arca da Aliança ali com Noé, Moisés. A gente já se via falar 4 chifres, 4 pontas, 4 cavalos, 4, aí daí por frente. O Ezequiel teve uma boa comunhão para ver a glória de Deus, poder desenhar ali tudo que ele viu sobre os querubins, esses 4 animais que estavam sobre a terra, cada um no seu tempo, e simbolizando toda essa trajetória, encaminhando para o Evangelho, os 4 Evangelhos, e daí por diante. Tudo isso é simbólico, uma simbologia que leva tudo a uma coisa só: ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. É por isso que eu afirmo, meus irmãos, não temo de ler, de estudar, mas procure fontes seguras para você aprender o Apocalipse. Porque não é qualquer um, não é todo teólogo, não é qualquer um, jamais. Eu digo com toda certeza, porque eu não estudei teologia, não posso estudar teologia, não posso estudar livros, porque o próprio Deus falou e não me permitiu. E ai de mim se estudasse, que ele disse que não iria confundir-me com os estudos dos homens, porque os homens não saberiam colocar no lugar, mas eu ia receber diretamente do céu para colocar tudo no seu devido lugar. E que Deus ia falar simplesmente nos meus lábios, e que Deus estaria me usando para doutores, teólogos, estudadores, e com a simplicidade da palavra, porque não tenho uma boa oratória, até porque não posso ter nenhum estudo disso. Deus não me permitiu. E aqui eu deixo esta mensagem e vamos para frente aprendendo mais de Deus e entendendo que nós, tendo fidelidade com Deus, em espírito e em verdade, nós podemos ter uma boa intimidade, uma boa comunhão, uma boa amizade com o nosso Pai Todo-Poderoso. Amém? Muito obrigado, que Deus abençoe a todos os irmãos, os que estão acompanhando já, e me ajude, porque não queria eu fazer esse canal, nem gosto das câmeras. Mas o Senhor disse: faça esse canal para mim. Eu estou numa missão. Muito obrigado, Deus abençoe a todos.